Olá, nesse vídeo eu vou explicar o que é epigenética, baseado no livro O que Aconteceu com Você, do psiquiatra infantil Dr. Bruce Perry, com a jornalista e apresentadora de TV Oprah Winfrey. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando e a playlist tem esse nome, O que Aconteceu com Você. É uma psicoeducação para te ajudar a conhecer de forma simples e atualizada o significado hoje de epigenética, que vem fazendo parte do nosso vocabulário, pouco a pouco, né, do vocabulário da população de uma forma geral, bastante conhecido entre terapeutas que cuidam dessas questões de pessoas que passaram por traumas, negligência. Então, hoje, a palavra do dia vai ser epigenética. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas, traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, para começar o vídeo, a gente precisa lembrar que nós somos seres relacionais, a gente está sintonizado, conectado com outras pessoas conhecidas ou desconhecidas de forma neurobiológica. Isso significa que a gente está o tempo todo, consciente ou inconscientemente, tentando entender as emoções e as intenções das pessoas. E isso faz parte de algo em nós que precisa dar sentido ao mundo. Eu já falei disso nos outros vídeos dessa série. E quando a gente fala de crianças, essa capacidade ainda é mais elevada, né? Porque ela está ali com um desenvolvimento do cérebro muito rápido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ela ainda não está com a parte cognitiva, racional, lógica, com completo desenvolvimento. E dependendo da idade, ainda nem começou, está muito ali nos princípios, por exemplo, antes dos 3 anos de idade. Então, por que a criança também essa percepção dela de fazer a leitura das pessoas é muito aguçada, ela também é contaminada pelas emoções das outras pessoas. E a hora que a gente entende como que o trauma é transmitido de geração para geração, a gente tem a oportunidade de poder detê-lo, de minimizar os impactos de como isso se dá. Então, quando eu falo do transmissível, eu estou começando a dar pistas aqui da epigenética, e para isso eu vou dar um exemplo de outra coisa que é transmissível, que talvez você nem faça ideia. Então, por exemplo, uma criança que cresce numa casa com pessoas que falam espanhol, essa criança, quando começar a falar, ela vai falar espanhol. Parece óbvio, né? Só que isso não tem relação genética. A relação genética envolvida na linguagem da criança está ligado a associar som e imagem. Mas a especificidade, o tipo de língua, isso é transmissível. Não existe genes da língua portuguesa, inglesa, espanhola. Ok? Isso é transmissível de geração para geração. No começo da vida, os sistemas relacionados à linguagem no córtex, eles são muito esponjosos na criança, né? O que significa isso? Maleável. Imagina o cimento ali quando você mistura com a água e ele está molinho. É como se fosse isso, algo que é maleável, que vai adquirindo forma conforme ele é modelado. E quando a gente interage com essa criança, nós como adultos, isso vai ter mudanças nesse cérebro de acordo com a nossa fala. Então, a gente muda o cérebro de um bebê. Isso permite que ele aprenda o idioma da família, das pessoas que estão criando ele. Outros traços transmissíveis também são valores, crenças. Isso não é geneticamente codificado. Eles são aprendidos, absorvidos, às vezes modificados e depois ensinados para a próxima geração pelo meio do exemplo, da instrução intencional.
E o córtex em nós é o que há de mais extraordinário no nosso corpo. É graças ao córtex que a gente tem capacidades humanas fascinantes como a fala, a linguagem, o pensamento abstrato, a reflexão sobre o passado, o planejamento para o futuro, as nossas esperanças, os nossos sonhos, e uma parte importante da nossa visão de mundo é mediada pelo córtex. E do mesmo jeito que a gente tem essa maleabilidade no cérebro quando estamos no começo das nossas vidas, essa maleabilidade permite com que a gente aprenda e seja transmissível esses traços, né? Como a linguagem, crenças e valores, mas também é possível transmitir valores e crenças que não são benéficos para esse ser e para outros seres vivos. Então, no cérebro, no nosso corpo, não existe julgamento, não existe senso de valor, né, de julgamento, isso é bom, isso é ruim. Não. O que ele faz é, ele funciona de um determinado jeito. Qual informação está chegando para ele? Essa informação vai ser absorvida e vai fazer a maleabilidade do cérebro e vai ser transmitida de geração para geração. O que eu estou querendo dizer é que, do mesmo jeito que crenças como é importante cuidar das crianças, dar afeto, ter tempo de qualidade e quantidade, pode ser transmitido para essa criança que determinadas pessoas, por causa da origem, da cor de pele, do nível educacional, do nível social, merecem tratamentos diferentes. Isso também pode ser aprendido e muito prejudicial para essa pessoa que está aprendendo e para outros seres, porque a gente está falando de ensinar crenças abomináveis e destrutivas, que vai passando de geração em geração, e no momento onde esse bebê, essa criança, tem um cérebro maleável, né? Então, também é importante considerar que essa transmissão, como que ela vai ser recebida, é importante saber que algumas pessoas nascem com um nível de sensibilidade para a resposta ao estresse, para a resposta a algo desconfortável ali para ela, que muda de pessoa para pessoa. Então, minimamente, a gente tem aí, pode falar de 2 grupos. Uma criança que é mais sensível, que diante, por exemplo, de sentir fome, quando ela é pega no colo, ela pode levar muito mais tempo para se regular emocionalmente e se acalmar do que o irmãozinho, que nasceu, sei lá, 3 anos antes, e quando ele também estava com fome, a mãe pegava no colo e rapidamente ele se acalmava e conseguia amamentar, né? É como se uma criança tivesse um temperamento difícil de acalmar e a outra fosse mais fácil. E basta você conversar com algumas mães que têm mais de um filho, que elas conseguem lembrar essas diferenças e notar como o temperamento de cada criança é diferente, né? Bem, e quando a gente está falando dessa sensibilidade, a gente também pode estar falando que pode ter algo ligado à epigenética envolvida nessa resposta a um estresse e esse temperamento para se acalmar, né? Então, o que é a epigenética? Para poder explicar isso, entenda que toda célula do nosso corpo, todas as células têm os mesmos genes, mas nem todos os genes estarão ativados, ligados. Isso quer dizer que, por exemplo, as células dos ossos, alguns genes serão ativados e outros não. E assim, cada célula que está no nosso corpo, a depender do lugar que ela está, ela vai ativar alguns genes e outros não. Mas nós temos em uma célula todos os nossos genes, responsável por todas as particularidades de um corpo, tá bem? Bem,
Porém, existem algumas situações extremas, como, por exemplo, uma situação de guerra, onde pessoas começam a ter escassez de comida, que esse corpo, para ter minimamente saúde e equilíbrio, ele pode mandar uma informação que é: olá, genes desativados aí de uma parte do sangue, por favor, se ativem. A gente precisa de mais produção de açúcar e gordura porque esse corpo está sofrendo, está em escassez. Então, esses genes precisam ser ativados. E essa modificação, né, que é da epigenética, e é importante dizer que essa palavra, se a gente for olhar para a construção dela, né, a etimologia, epi, vem do grego, que quer dizer acima. Ou seja, os genes não foram alterados. O que alterou foi ligar alguns genes que estavam desligados. Agora, essa informação, né, essa mudança que aconteceu ali da epigenética, ela fica registrada nessa célula, tá? E fica armazenada nos óvulos ou nos espermatozoides, a depender de com quem aconteceu isso. Quando essa pessoa tiver um filho, ela transmite essa informação. E aí, esse bebê pode nascer com um aparato desenvolvido para uma resposta de estresse, por exemplo, de escassez de comida, de fome, né? Ele já nasce pronto, a natureza é muito sábia, né? Porque aquele adulto passou por uma questão de fome, de guerra, houve toda essa reorganização chamada epigenética, e aí ela transmite essa geração para a próxima geração, essa criança já vai nascer preparada, né? Isso já traz uma velocidade para equilíbrio, saúde, porque essa é a função, é isso que o corpo busca o tempo todo. Porém, se essa criança nasce num ambiente onde não tem essa necessidade, essa situação de fome, isso pode meio que bagunçar, distorcer a visão dele. É como se ele tivesse um corpo preparado para a guerra, mas a hora que ele chega no ambiente, não existe mais guerra, mas ele está preparado para isso. E isso pode trazer uma visão de mundo bastante distorcida. E o que as pesquisas mais recentes em epigenética estão mostrando é que é possível essa transmissão acontecer dos avós, dos bisavós e de antepassados muito distante, né? E tem uma influência significativa na maneira como será a expressão do nosso DNA. Percebe como é muito sério quando uma pessoa passa por uma situação de estresse destrutivo, como isso pode mudar o corpo dela em função da epigenética e ainda ser transmitido por gerações. E não só a próxima, mas para as próximas gerações, né? A boa notícia é que o nosso cérebro, ele permanece imutável, né? Então, existe uma chance dessa criança que vem com esse aparato epigenético para lidar com uma situação de guerra, de fome, esse cérebro está mutável e se ela está num ambiente acolhedor, com muito afeto, com vínculo seguro, isso pode ser revertido porque o cérebro dela, lembra, é esponjoso. Então, como o nosso corpo precisa permanecer em equilíbrio, o mesmo vai acontecer com todo o nosso aparato de fisiologia para se transformar e poder se manter em equilíbrio. E aí, uma das consequências, né, que se essa criança nasce com um aparato ali preparado para a guerra e ela não recebe afeto e um ambiente acolhedor, ela já vem com um sistema sensibilizado, onde ao menor contato com um estresse parecido com o que ela veio ali preparada, né, para lidar numa situação de guerra, se ela começa a ter o seu sistema nervoso sendo engatilhado por questões de estresse destrutivo,
O que acontece é que ela pode ler algo antes de pensar, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque o jeito que o nosso cérebro processa informações é um jeito sequencial. Então, o nosso primeiro contato com os sentidos, através dos sentidos, a depender do ambiente que essa criança teve de informações traumáticas, de negligência, de perigo, ao menor contato com o estímulo, ela já lê aquilo como um perigo e isso nem passa pelo córtex dela de tão rápido que é essa resposta diante daquele sinal que às vezes nem é um perigo, mas é parecido com um perigo que ela já passou e está ali registrado, né, no catálogo dela de riscos que ela viveu no passado. E aí, o grande problema dessa história toda é que uma pessoa com um sistema hipersensibilizado e todas as vezes que ela vai para a interação com as pessoas, ela pode ter gatilhos, porque está com aquele sistema super sensibilizado, e ela pode até ser boa em começar vínculos, mas ela não aguenta, ela não consegue sustentar, porque o sistema dela está bagunçado, desorganizado. Então, a tendência dela é se isolar, é ficar em desconexão. E o isolamento não é possível para os seres humanos, porque nós somos seres relacionais. Eu comecei o vídeo falando sobre isso. Quando isso começa a acontecer, o isolamento, a desconexão, essa pessoa começa a entrar em sofrimento, porque pertencimento é algo biológico. E a desconexão destrói a nossa saúde. Ele não é essencialmente biológico, mas a nossa biologia vai responder a isso, né? O trauma, ele leva à desconexão e ele impacta todos os sistemas do nosso corpo. Se você ainda não viu o meu vídeo que eu explico o trauma dessa série de vídeos, vai lá que você vai entender ainda melhor como que um trauma pode impactar a nossa saúde de uma forma geral. Bem, já falei aqui sobre como é essa maneira sequencial do cérebro processar as informações. Então, em resumo, a epigenética fala dessa alteração do desligamento, ligamento, religamento de genes para uma situação extrema. Essa informação fica armazenada nos óvulos ou espermatozoides, passa para a próxima geração e pode afetar mais de uma, duas, três gerações, né? E vir com esse aparato esperando o mundo estar de um jeito e receber o mundo de outro, pode afetar essa criança, mas sim, tem uma notícia boa, porque se o cérebro é maleável para poder aprender, por exemplo, uma nova língua, crenças e valores, também é possível aprender a viver num mundo acolhedor, afetuoso, mesmo que essa criança tenha vindo com um aparato para conviver com uma situação extrema, com um mundo em perigo. No entanto, se ela vive num mundo que reforça que realmente ele é perigoso e que as pessoas não são confiáveis e que é perigoso precisar de outras pessoas, isso pode levar essa criança a desenvolver uma hipersensibilidade, não conseguir sustentar vínculos e não preencher uma necessidade primária que é o pertencimento e começar a ter problemas de diversas ordens, doenças físicas, doenças emocionais. Então, é muito importante que a gente conheça cada vez mais como funciona a epigenética e que sim, é possível transmitir um trauma para frente, né? A gente precisa barrar isso para que as próximas gerações não sejam afetadas e possa ter a oportunidade de se vincular, de ter o senso de pertencimento e de ter uma saúde de forma geral saudável, em equilíbrio. Então, me conta,
Como foi para você entrar em contato com esse conteúdo? Você já conhecia o que é a epigenética, como ela funciona, como é que ela age no nosso corpo? Conta para mim aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo, sempre com conteúdo de psicoeducação. E às quartas-feiras, ao meio-dia, eu trago um assunto recorrente de consultório e que é votado pelos meus seguidores lá no Instagram. Toda segunda-feira eu coloco 2 temas e aí eles escolhem um e eu trago o vídeo aqui na quarta-feira ao meio-dia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo vai entregar para mais pessoas. E se você conhece alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada!